moçada! Tudo bem com vocês? Ricardinho Bio aqui na área. Galera, quero convidar vocês para essa videoaula, que é uma videoaula sobre interação gênica. Então a gente vai falar de alguns casos especiais em que a segunda lei de Mendel clássica não se aplica e a gente vai ver de que forma que genes que não são alelos conseguem interagir para a manifestação de um único caráter. A gente tem três tipos de interações gênicas importantes. A gente tem os genes complementares, é a primeira que a gente vai trabalhar. Depois a gente vai para as heranças aditivas, o terror dos alunos. E por último a gente finaliza falando da epistasia. Vamos nessa? Não esqueça de seguir o canal, compartilhar com os amigos, os familiares. Solta a vinheta! Moçada, vamos então para interação gênica e de cara eu já estou mostrando uma capa para vocês da apresentação, onde eu tenho um determinado grupo de serpentes que as manifestações da pigmentação, elas têm justamente uma relação alélica de interação gênica. É importante ressaltar, gente, que assim, vocês não são obrigados a saber todos os exemplos, tá? Tem aqueles exemplos clássicos que a gente vê em questões, a gente costuma comentar com os alunos acabam memorizando. Mas o importante é você saber interpretar cada situação. O Enem vai cobrar muito de você uma capacidade de solucionar um problema e tentar interpretar, deduzir alguma coisa dentro da genética. Mas enfim, galera, esse gênero de serpentes é uma serpente de um grupo não peçonhento. A gente tem aqui uma pigmentação mais escurecida, né? Uma serpente com pigmentação preta e uma outra serpente com uma pigmentação laranja. Então vocês estão conseguindo observar que elas têm cores diferentes porque elas têm manifestações de genes não alelos também diferentes. Para ter a cor preta, ela vai ter que ter a expressão do gene Azão. Para ter a coloração laranja, a expressão do gene Bzão, que é um gene não alelo. E se ela for preto com laranja, como essa linhagem original aqui, a selvagem, ela vai ter que ter o genótipo com os dois genes presentes, tanto o Azão quanto o Bzão. Mas se ela não tiver nenhum desses genes dominantes, for, por exemplo, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, ela não vai ter nenhuma dessas pigmentações, ela vai ser classificada como albina. Lembrando que esse desenho aqui, do aspecto dela fenotípico, é dependente de outros genes que se manifestam por outras interações. Mas a coloração a gente sabe que sofre essa influência. Então, apenas um exemplo no rol de curiosidades. Vamos começar com interação gênica, primeiro conceituando, falando dos tipos. Então vamos começar do início mesmo, tá? Que é o que a gente espera. Vamos conceituar a interação gênica como um tipo especial de herança que envolve mais de um par de alelos, mas que, de forma muito particular, eles mesmo não sendo alelos, genes não alelos vão se interagir formando um único caráter. Então, pela primeira vez, o Azão e o Bzão vão se interagir manifestando um único fenótipo. Isso difere muito da segunda lei proposta por Gregor Mendel. Vocês vão lembrar que na segunda lei de Mendel ele até trabalhou com mais de um par de fatores. Só que Mendel colocou como regra que cada par iria condicionar um caráter específico. Por exemplo, o primeiro par representado pela letra V, Mendel no seu experimento comprovou que ele era responsável pela cor da semente. O Vzão a cor amarela, o Vzinho a cor verde. Já o segundo par, que estava em outro cromossomo, Mendel tinha muita dificuldade, assim, viu, gente? Naquela época não era só Mendel, não. A ciência como um todo não sabia os conceitos bem definidos de cromossomos, de genes, então Mendel chamava de fatores. Mas hoje em dia a gente sabe que os fatores, os genes não alelos, eles encontram muitas vezes em cromossomos distintos. Então imagine que um segundo par, representado pela letra R, por mais que ele faça parte do genótipo do indivíduo, ele vai condicionar um caráter diferente, que não é mais cor da semente, é textura. O Rzão, semente lisa, o Rzinho, semente rugosa. Então, para Mendel, ele tinha como regra que cada par de fatores determinava um caráter diferente.
Se o genótipo estavam presentes 3 pares de fatores, ele teria ali 3 caráteres diferentes. Enfim, agora a gente vai falar das exceções dessa regra, que é quando genes não alelos interagem para a construção de um caráter só. Então, um indivíduo com esse mesmo genótipo, ele vai interagir os genes não alelos, mesmo em cromossomos distintos, e vai manifestar um único caráter. Bem-vindos, então, a um caso especial da genética chamado de interação gênica. Simbora! Galera, o primeiro tipo são os genes complementares, ou herança complementar. Nesse caso, a gente vai ter uma manifestação do gene diferente. Se eu tiver uma manifestação do gene isolado, ele vai determinar um fenótipo, uma característica. Se o outro gene é a mesma coisa. Mas se esses 2 genes que manifestam características específicas estiverem juntos no genótipo, aí a gente vai ter o exemplo da complementação. Eles vão interagir, mesmo sendo de cromossomos distintos, e vão construir um fenótipo muito diferente daquele que ele manifestava de forma isolada. Então a gente vai conceituar como é um tipo especial de herança que a gente tem genes que, quando juntos, manifestam, expressam características distintas daquelas que eles expressam quando estão isolados. E o grande exemplo, talvez o único que você precisa saber, é a forma da crista dos galináceos. A gente tem aqui 4 fenótipos para crista em galináceos, galos e galinhas. Se, por acaso, o galináceo tiver a expressão de um alelo esão, ele vai ter um formato de uma crista que é chamada de ervilha. Se ele tiver apenas a expressão de um outro par e de um gene chamado de Rzão, ele vai ter uma crista com outro aspecto, um outro formato, chamado de rosa. Se por acaso ele tiver tanto Rzão quanto esão no genótipo, ele não vai ter uma crista que é a mistura das duas coisas. Porque aqui não é dominância intermediária. E ele não vai ter também a metade crista rosa e metade ervilha. Não vai acontecer isso, não é codominância. Esses genes, o Rzão e o esão, eles vão se interagir construindo um fenótipo diferente, que a gente vai chamar de crista nós, que exemplifica o que a gente chama de herança complementar. Minha galera, se ele tiver, porventura, apenas alelos recessivos, aí ele vai ter uma crista conhecida como crista simples. Então, que fique claro para vocês que a gente tem 2 pares envolvidos nessa manifestação. O primeiro par é representado pela letra R e o Rzão, isoladamente, permite a formação da crista rosa. O segundo par, representado pela letra E, vai ter o esão, isoladamente, manifestando a crista ervilha. Se eu tiver cópias do Rzão e do esão, a crista vai ser nós, o exemplo do gene complementar, e se eu tiver apenas genes recessivos, a crista é simples. Que no desenho de simples não tem nada, né? É a crista mais desenvolvida que a gente tem aqui. Bom, vou colocar uma tabelinha para ficar mais fácil para vocês. Então vejam vocês que eu tenho aqui 2 genótipos diferentes para a crista ervilha. O importante é que eu tenha apenas a manifestação do gene esão. Eu tenho aqui para a crista rosa também 2 genótipos e apenas a manifestação do gene Rzão. Na crista nós, eu tenho uma série de fenótipos, porque na verdade a minha condição agora é que eu tenha pelo menos uma cópia de um Rzão e de um esão. Lembre, galera, que o gene dominante ele se expressa tanto em dose única quanto em dose dupla. Então, pares em heterozigose ou em homozigose para o gene dominante vão apresentar ali o mesmo fenótipo, né? Então, eu tenho essas diferentes combinações genotípicas. Para a crista simples, eu não posso ter nenhum dos genes dominantes, nem do primeiro par, nem do segundo. Então, o genótipo é de um duplo homozigoto recessivo. Bom, a tabelinha mais organizada está aqui ao lado. E a gente vai simular um cruzamento agora. Imagine essa situação, né? Que a gente cruza um indivíduo duplo homozigoto com dominância do primeiro par e um duplo homozigoto com dominância do segundo. Uma galinha e um galo com manifestações rosa e ervilha da sua crista. Primeira coisa que eu vou relembrar para vocês, gente, é que quando a gente tem 2 pares, a gente corta. E é importante a gente fazer isso, tá? A gente cortar os alelos repetidos. E aí a gente vai ter apenas esse tipo de gameta aqui, ó. O gameta tem apenas um alelo de cada par, isso é uma regra.
E a gente vai ter também, galera, a mesma coisa aqui no outro indivíduo. Eu corto os alelos em homozigose, sobrou para mim o Rzinho e o Ezão. Gente, vocês sabem que fecundação é juntar os gametas. Então eu vou juntar aqui esses dois gametas e eu vou ter um genótipo que é bem conhecido, né? Que é o Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Bom, acho que vocês entenderam os meus rabiscos. Então, no cruzamento de galinhas rosas com galos ervilhas, eu tenho 100% de indivíduos de híbridos duplo heterozigotos, que se você olhar na tabela, o fenótipo dele é do tipo nós. Então, eu vou ter 100% da minha F1, que é a primeira geração de descendentes, 100% de indivíduos com crista nós. É nós. Que besteira, hein, gente? Enfim. Só que agora eu vou colocar de forma bonitinha. Vocês merecem isso aqui de forma bem organizada. Então, ó, eu tenho 100% de indivíduos duplo heterozigotos. E o que aconteceria se eu cruzasse esses indivíduos, né? O que eu teria na descendência da minha F2? Então, se eu cruzar dois indivíduos duplo heterozigotos, aí vocês vão lembrar lá da segunda lei de Mendel, tá? Você vai ter os tipos de gameta, vai juntar direitinho. Mas aí a gente vai ter aquela proporção que obedece à segunda lei. A gente vai ter 9 indivíduos com as duas características dominantes, 3 indivíduos com apenas a do primeiro par, 3 indivíduos com apenas a do segundo e 1 indivíduo com todos os genes recessivos. Então a gente vai seguir aquela proporção da segunda lei de Mendel, 9 indivíduos com dominância dos dois pares, 3 indivíduos com um alelo dominante apenas do primeiro par, 3 indivíduos com alelo dominante apenas do segundo e 1 com nenhum gene dominante. Aí é aquela proporção conhecida de 9, 3, 3, 1. Então essa proporção que é típica da segunda lei também vai se manter no primeiro tipo de interação gênica, que é a herança complementar. Você só precisa tomar cuidado porque não são todas as interações gênicas que a gente vai manter a proporção da segunda lei. Na epistasia será diferente e nas heranças aditivas também. Então a gente só se mantém nos genes complementares. Aí os cruzamentos, os cálculos de probabilidade, é tudo muito parecido com a segunda lei de Mendel, tá certo? Qual é a diferença? A diferença é que o indivíduo que tinha dominância nos dois pares na segunda lei de Mendel, a gente chamava de, tipo assim, semente amarela lisa. Aí agora não, em vez dela ter duas características, ela vai interagir, mas vai ter também uma característica diferente dos outros genótipos. Por isso que se mantém a proporção 9-3, 3-1. Enfim, minha galera, então vamos ver se a gente está craque em herança complementar. Ora, um exemplo que eu não trabalhei com vocês, e eu consigo comprovar com vocês que não é obrigatório você saber os exemplos. Olha só. No homem, a surdez genética é devido à homozigose de pelo menos um dos dois genes recessivos, o Dzinho ou o Ezinho. São necessários os dois genes dominantes Dzão e Ezão para a audição normal. Então já vou meio que construir o que a questão está me dizendo aqui, ó. Deixa eu colocar uma corzinha que comunica com a apresentação. Aí olha só, a questão está me dizendo que se o indivíduo for homozigoto recessivo para o primeiro par, ele será surdo. E que se ele for homozigoto recessivo para o segundo par, então não me interessa quais são os genes do primeiro par, mas se ele for Ezinho, ele também será surdo. Então ele pode ser surdo pela expressão do primeiro par ou do segundo. Para ele ter audição normal, ele tem que ter pelo menos uma cópia do Dzão, né? Então pelo menos em heterozigose, e uma cópia do Ezão. Aí ele tem audição normal. Beleza, aí a questão me disse que Fernando, que é surdo, casou-se com Lúcia, que também é surda. Então eles têm que ter pelo menos homozigose recessiva em um dos dois pares. E eles tiveram 6 filhos, uma amostragem bem significativa, só que todos com audição normal. Gente, para ter audição normal, os filhos de Fernando e Lúcia têm que ter essa manifestação aqui.
Mas e aí? Eles são o quê? Desão, desão, ezão, ezão? Desão, desão, ezão, ezinho? Olha, gente, vocês têm que entender que os pais são surdos. Então, os pais deles, vamos supor aqui, ó, eu não sei exatamente qual é o genótipo de cada um, mas eu sei que um deles, vamos considerar aqui Lúcia. Lúcia seja Dzinho, Dzinho, e aí eu não sei qual é o outro genótipo. Na verdade, eu até sei, né? Ezão, Ezão. E Fernando, o contrário. Ele é Dzão, Dzão, e ele é Ezinho, Ezinho. Professor, como é que você deduziu esse genótipo? Pessoal, eles tiveram 6 filhos com essa manifestação. É óbvio que o par que um tem recessivo, o outro tem dominante, porque quando combinou, sempre teve um par, pelo menos, manifestando a característica, já que todos os filhos são normais. Então, uma única combinação genotípica de pais, em que todos os filhos tenham dominância nos 2 pares, é se eles forem homozigotos, recessivo no primeiro par, dominante no segundo, mas que eles se complementem. Então, por exemplo, os gametas formados por Fernando são do tipo Dzão e Ezinho. E os gametas formados por Lúcia, Dzinho e Ezão. Poderia ser o contrário, eu mudar o nome aqui. Mas vejam vocês que essa é a única condição desses gametas juntarem e formarem indivíduos com essa característica. Então, com certeza eu sei que 100% dos filhos serão Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho, que é a união desses 2 gametas. Esse genótipo aqui, ele está representado na letra C, que é o nosso gabarito, ok? De boa, já foi. Veja que não tem segredo em herança complementar. Minha turma, agora eu queria trabalhar com vocês um segundo exemplo para interação gênica. Queria trabalhar com vocês as heranças aditivas. As heranças aditivas também são conhecidas como heranças quantitativas, tá? Porque a maioria das heranças que a gente trabalhou em genética, elas são qualitativas. É tipo assim, ou é 8 ou é 80, ou vai ou racha. Ou o indivíduo tem o lóbulo preso da orelha ou tem o lóbulo solto. Então eu não tenho, por exemplo, a possibilidade do meio termo, do intermediário. Ou o indivíduo tem pelo preto ou ele tem pelo branco. Então, muitas das características que vocês fizeram questões, que vocês trabalharam, eram heranças qualitativas. Ou é uma coisa ou é outra. Agora, e se eu tiver uma gradação dessa intensidade do fenótipo? Se a depender da manifestação genotípica, você vai ter fenótipos de diferentes intensidades. A gente já começa a perceber que esse é o tipo de herança que explica, por exemplo, a altura dos organismos. Uma planta mais alta, uma planta mais baixa, só não existe os 2 fenótipos, baixa e alta. Entre baixa e alta, que vai ter uma determinada altura, eu vou ter uma série de manifestações intermediárias. Então, para esse tipo de herança, que envolve peso dos indivíduos, altura, pigmentação, é tudo herança aditiva ou quantitativa. E aí, muitos acham que ela é a mais complexa das interações gênicas, e eu discordo, eu acho que a epistasia pode ser até um pouquinho mais complexa. A galera tem medo de herança aditiva por conta de uma habilidade, uma ferramenta matemática que a gente usa, que é o triângulo de Pascal. Mas eu vou mostrar para vocês que ele só faz nos ajudar em questões. Mas vamos conceituar? Então é um tipo de interação gênica em que eu tenho uma gradação fenotípica de acordo com o número de genes. Os genes relacionados para a interação aditiva a gente chama de genes efetivos ou genes aditivos, ou ainda de poligenes, tá? Eu tenho essas 3 nomenclaturas. E aí, gente, tem algo que define essa herança. Entre os fenótipos extremos, eu sempre tenho uma série de fenótipos intermediários. E a tendência é que eu tenha uma frequência maior de indivíduos com fenótipos intermediários do que indivíduos de fenótipos extremos. E uma outra característica importante é que aquelas características que sofrem muita influência do meio ambiente, por exemplo, o peso do indivíduo. Eu posso ter 2 irmãos gêmeos monozigóticos, eles têm os mesmos genótipos. Só que um come muito mais do que o outro e faz menos atividade física. Então, a tendência é que um deles tenha um peso corporal maior. O peso corporal é uma herança genética, mas que também sofre uma grande influência ambiental. A mesma coisa com a altura, tem atividades esportivas que estimulam o crescimento, outras que prejudicam.
E a gente tem uma série de outros exemplos aí. A pigmentação da íris, a coloração da pele. Agora, essa parte de pigmentação, geralmente a constitutiva, ela não sofre muita influência do meio ambiente, não. Ela vai ter uma pequena influência ambiental, mas nada de diferente das outras heranças, tá? Bom, olha só. Manifestação como cor da pele, produção de leite em bovinos. Pessoal, existe uma indústria pesada aí. Eu sou natural de Goiás, não estou ganhando nada para fazer propaganda de ninguém, mas tem uma cidade lá no meu estado, que é a cidade de Piracanjuba, que ela se destaca pela produção de leite. Então tem diferentes empresas, indústrias ali que acabam exportando laticínios para o Brasil inteiro. Vocês devem conhecer alguns deles. O tamanho do fruto em plantas é um exemplo que cai muito, a cor dos olhos. E aí, galera, a gente tem que ter assim 2 ou mais pares, tá, que vão participar. O que muda na herança aditiva para as outras interações? O que muda, galera, é que para a gente agora não interessa qual é o gene dominante. Imagine um genótipo que o indivíduo tenha 3 pares. Ele, assim, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzão e Czinho, Czinho. Para mim aqui, o fenótipo desse indivíduo vai ser absolutamente igual desse indivíduo aqui, ó. Azão, Azão, Bzão, Bzinho e Czinho, Czinho. Vai ser a mesma coisa. Poxa, professor, mas muda. O primeiro par ali está em homozigose, o segundo em heterozigose. E vai ser o mesmo também dessa constituição aqui, ó. Azinho, Azinho, Bzão, Bzão, Czão, Czinho. Vai ser o mesmo fenótipo. Professor, estou meio confuso. Galera, a partir de agora, a gente não vai se importar com quais são os pares que têm os genes dominantes. A partir de agora, a gente vai apenas contar o número de genes dominantes. E, por exemplo, nesse genótipo eu representei 6 genes que estão em 3 pares. Mas dos 6 genes, quantos são os dominantes? 3. Azão, Azão e Bzão. Então, esse indivíduo aqui tem 3 genes dominantes. Esse indivíduo aqui também tem 3 genes dominantes. E esse indivíduo aqui também tem 3 genes dominantes. Então, a intensidade do fenótipo agora, ela é de acordo com a quantidade de genes dominantes, independente de onde eles estejam. Se são 2 num único par, 1 em cada par, etc. Então, eu vou contar. Tá? Me importa menos de qual par é esse gene dominante, mas me importa mais a quantidade deles. E tem uma formulazinha para nos ajudar, você não precisa ficar refém dela, mas o número de manifestações fenotípicas, por exemplo, se for altura de planta, existem 5 alturas de plantas diferentes. Então essas são as classes fenotípicas, as manifestações daquele caráter. O número de fenótipos nada mais é do que o número de genes relacionados à manifestação mais 1. Então imagine essa situação aqui. Eu tenho 6 genes, né, que se relacionam com interação gênica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas aí eu vou adicionar 1, 6 mais 1, 7. Então eu vou ter 7 fenótipos diferentes. 7 manifestações para esse exemplo hipotético que eu coloquei para vocês. Tá? Vamos caminhar. O principal exemplo talvez seja a pigmentação da pele humana, tá? Só lembrando, galera, que na nossa espécie e subespécie, todos nós somos de uma mesma subespécie. Em biologia a gente usa uma terminação para a subespécie que é raça. E todos nós, então, Homo sapiens sapiens, somos da mesma espécie e da mesma raça, da mesma subespécie. E geneticamente muda um pouco com aquela classificação das etnias e classificações sociais que a gente tem. Então, a gente vai usar alguns termos aqui, que são termos oficiais da genética, que vão cair nas suas provas de vestibulares. Um indivíduo classificado geneticamente como branco é um indivíduo que ele vai ter todos os genes recessivos para o caráter. Então, eu tenho 2 pares que se relacionam com a pigmentação humana, mas ele vai ter todos os 4 genes desses 2 pares sendo recessivos. Um único genótipo para essa manifestação. Se ele for mulato claro, aí ele vai ter 2 genótipos possíveis, mas o importante é que ele tenha apenas um alelo, um gene dominante. Então ele vai ter apenas uma única intensidade, ele vai gradar um pouquinho. O indivíduo branco, gente, ele não é o albino, não, tá? Ele tem uma pequena pigmentação.
E se ele tiver no seu genótipo um gene dominante, ele vai intensificar um pouco mais essa pigmentação. Então a gente vai passar a chamar ele geneticamente de mulato claro. Um indivíduo classificado como mulato médio é um indivíduo que tem 2 genes dominantes. Podem ser concentrados em um dos pares, como nesses primeiros exemplos, ou pode ser espalhado, um no primeiro par e outro no segundo. Então eu tenho 3 genótipos possíveis para o indivíduo ter uma pigmentação da pele que vai classificar ele como mulato médio. Se ele tiver 3 genes dominantes, aí ele vai ter uma intensidade maior. Mulato escuro, só existem 2 genótipos para essa condição. E se ele tiver os 4 genes dominantes, ele for duplo homozigoto dominante, ele vai ter uma manifestação que a gente chama de negro, em que os 4 genes são dominantes, tá certo? Bom, pessoal, se eu cruzar 2 duplo heterozigotos, eu vou ter uma proporção diferente da segunda lei de Mendel. Na segunda lei de Mendel e na herança complementar, a gente tinha aquela proporção de fenótipos de 9 para 3 para 3 para 1. Agora, gente, vai ser diferente aqui. Agora aqui a gente vai ter uma manifestação um pouquinho diferente. Vamos ver como é que vai ser, tá? Vamos simular, então, essa condição. Imagine, então, na minha geração parental, que os 2 extremos de genótipo e fenótipo, eles se casam e acabam cruzando. Então, duplo homozigoto recessivo cruzando com duplo homozigoto dominante. Desse cruzamento aqui, ó, o único gameta que esse indivíduo produz é o Azinho Bzinho, e o único gameta que esse indivíduo produz é o Azão Bzão. Quando eu juntar esses 2 gametas, Azão Azinho, Bzão Bzinho. Então, eu vou ter 100% de indivíduos duplo heterozigotos. Beleza, vocês entenderam, então, como vai ser? Vamos colocar aqui organizadinho. Então, 100% dos meus descendentes na F1 serão de híbridos e com fenótipo mulato médio. E se eu pegar, então, os 100% de híbridos, eu vou pegar aqui um casal, tá? Vou pegar 2 indivíduos de híbridos mulatos médios e vou cruzar esses indivíduos. Quando a gente fala de espécie humana, é complicado você fazer cruzamento com F1, porque eles são irmãos, né? Mas, enfim, galera, vamos descartar aí. Eu peguei 2 indivíduos de híbridos e estou cruzando esses indivíduos. Aí, galera, a gente vai ter um probleminha, porque esses de híbridos, eles produzem vários gametas diferentes. Eles produzem, por exemplo, a regra para a produção do gameta, eu vou explicar para vocês, se vocês não lembram. É um alelo de cada par. Então, do primeiro par eu pego um alelo, do segundo eu pego outro. Quais são as combinações possíveis? Eu posso pegar aqui o Azão Bzão, esse é um gameta. Eu posso pegar o Azinho, Azinho com Bzão é outro gameta. Eu posso pegar o Azão e juntar com o Bzinho, é um outro gameta. E eu posso pegar o Azinho e juntar com o Bzinho e um outro gameta. Então, vejam vocês que cada um desses indivíduos produzem 4 gametas diferentes. E aí eu vou combinar cada um dos 4 gametas com cada um dos outros 4 gametas, eu vou ter uma série de combinações. E aí usa-se o quadro de Punnett, é a forma clássica de você fazer isso. Ó. Então esses são os gametas que o pai, por exemplo, né, ele iria fornecer, os tipos possíveis, e os tipos de gametas da mãe. Como tem o mesmo genótipo, eles poderiam produzir os mesmos gametas. E na minha F2, que é a segunda geração de filhos, eu teria exatamente a combinação desses gametas. Se eu combinar o Azão com o Bzão, e junto com a Azão Bzão com Azão Bzão, eu vou formar um duplo homozigoto dominante. Aí eu vou combinando aqui, ó. Então eu vou seguindo aqui. Deixa eu mostrar para vocês no apontador aqui, ó. Aí eu vou combinando Azão Bzão com Azão Bzinho, aí eu combino Azão Bzão com Azinho Bzão e Azão Bzão com Azinho Bzinho. Aí eu vou pegar esse segundo gameta e vou combinar com esses 4. Eu vou ter essas manifestações aqui. Pego esse terceiro gameta, combino com esses 4, vou ter essas manifestações. Quarto gameta, combinando com os 4, essas manifestações. Que ainda são genotípicas. E aí, galera, eu coloquei até a coloração diferente para facilitar a identificação. O indivíduo que só tem genes dominantes, os 4, a gente classificou que ele é classificado como negro, né? E o indivíduo que tem os 4 recessivos, classificado como branco. Então, a gente vai contar aqui, ó. Quantos indivíduos brancos eu tenho aqui, ó? 1. Então, eu tenho um indivíduo branco. Quantos indivíduos mulatos claros eu tenho? 1, 2, 3, 4. Para ser mulato claro, tem que ter apenas um gene dominante. 4. Então, um branco, 4 mulatos claros.
Quantos mulatos médios, que tem que ter 2 genes dominantes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos mulatos escuros? 3. 4. 4 mulatos escuros. E quantos negros? 1. Então, como é que ficou minha proporção aí? A gente teve uma proporção de 1 indivíduo branco, 4 mulatos claros, 6 médios, 4 escuros e 1 negro. Vocês estão vendo que é tipo uma pirâmide? Começou com a frequência baixa de branco, 1, 4, 6, 4, 1. Então, subiu e desceu, como se fosse uma pirâmide. Então, se vocês virem uma questão no seu vestibular em que eu tenha a representação dos fenótipos em colunas que formam esse desenho, que seria na matemática aquela curva de distribuição normal, né? Isso aqui é compatível com herança aditiva. E aí vamos lembrar daquela fórmula, o número de genes mais 1 é o número de fenótipos. Aqui eu tenho 4 genes, né? 4 genes, Azinho, Azinho, Bzão, Bzão. 4 genes mais 1, 5. Então eu tenho 5 fenótipos. 1, 2, 3, 4, 5. Branco, mulato claro, mulato médio, mulato escuro e negro. Enfim, galera, a minha proporção aqui é de 1 para 4 para 6 para 4 para 1. Essa é uma proporção das heranças aditivas toda vez que eu cruzar 2 duplo heterozigotos, e aí eu vou ter essa proporção na minha descendência. Mas sempre quando tem 2 pares, tá? Duplo heterozigotos. Professor, e se fosse uma característica com 3 pares em heterozigose? Aí eu ia fazer uma tabela gigantesca, porque assim, 2 pares, que são 4 genes, me dão 16 possibilidades de genótipo. Se fossem 3 pares, galera, a gente já teria 64. Então, essa tabela aqui seria muito maior. Se fossem 4 pares, aí eu teria 256 possibilidades. Então, isso não fica assim, não é compatível com o tempo que a gente tem para fazer uma questão de prova. É por isso que, se tiver uma questão de herança quantitativa com mais de 2 pares, cobrando de vocês cruzamento de heterozigotos para essa condição, vocês vão usar o triângulo de Pascal. E eu vou mostrar para vocês como é que usa, tá? Olha só, tem uma ferramenta da matemática que ela vai facilitar muito a nossa vida. Eu vou colocar aqui que é o triângulo de Pascal. A regra é o seguinte, você vai começar com 1, aí você vai sempre começar com 1 e terminar com 1. Só que você vai somar os números que estão adjacentes, os números vizinhos. Então, assim, começa com 1, aí você vai colocar aqui embaixo 1, 2, 1. Isso aqui você precisa saber, 1, 2, 1. Aí agora você vai fazer o seguinte, ó, começa com 1 e vai terminar com 1. Só que então, comecei com 1, 1 mais 2, 3, coloco aqui 3, 2 mais 1, 3, coloco 3 e termino com 1. Começo com 1, 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4, termino com 1. Sempre começa com 1, termina com 1. Começo com 1, 1 mais 4, 5, 6 e 4, 10, 10, 5 e termino com 1. Começo com 1, 5 e 1, 6, 15, 20, 15, 6 e 1. E aí a gente vai seguindo, tá? Galera, o que vocês precisam saber? Vocês precisam saber, quando vocês montaram esse triângulo aqui, vocês vão ver que cada linha do triângulo representa o número de genes do genótipo. Por exemplo, se o indivíduo ele é azão, azinho, quantos genes que ele apresenta? 2. Então, a proporção vai ser dos genótipos é a segunda linha, que é essa linha de cá, ó. Que é a proporção do genótipo na primeira lei de Mendel, quando você cruza 2 heterozigotos. Você tem um indivíduo azão-azão, você lembra disso aqui? Um azão-azão, 2 indivíduos heterozigotos e um indivíduo azinho-azinho. Então, o triângulo já te dá essa proporção. Agora, imagine uma situação em que eu cruze indivíduos híbridos. Qual que vai ser a proporção? É aquela que a gente encontrou lá na tabela, tá? Galera, na tabela, vocês encontraram que quando eu cruzo 2 indivíduos híbridos, a proporção era de 1 para 4 para 6 para 4 para 1. Então, eu tenho 4 genes, ó, 1, 2, 3, 4. Deixa eu mudar a cor só para não ficar confuso.
Mas vejam vocês que quando eu tenho dois pares que são 4 genes, eu vou para a quarta linha. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Achei. E galera, já achei a proporção que eu quero. Não preciso construir aquela tabela, nada daquilo que eu fiz. O triângulo já me deu pronto. E aí, galera, o que eu posso deduzir dessa proporção? Que um indivíduo, ele tem os 4 genes dominantes, é como se ele fosse Azão, Azão, Bezão, Bezão, tá? Um indivíduo aqui tem os 4 recessivos, como ele fosse Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. Então ele não tem nenhum, 0 dominantes. Aí aqui, ó, esse tem 4 dominantes, esse aqui tem 3, a gente vai diminuindo. Esse aqui tem 2, esse aqui tem 1 dominante, esse aqui tem 0. Lembrando que para ele ter 1, 2, ele tem diferentes genótipos, tá? Beleza, professor. Mas e se por acaso, no meu exemplo, eu tiver, por exemplo, indivíduos triíbridos? Se eles forem assim, ó, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, Czão, Czinho. Se for um cruzamento entre 2 indivíduos assim, ó, triíbridos. Vixe Maria, eu teria aí um bocado de possibilidades. Aí, gente, 3 pares são 6 genes. Então, eu vou para a sexta linha. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha. Achei minha sexta linha. E aí, gente, o que eu sei disso? Se são 6 genes, eu vou ter 7 fenótipos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um indivíduo no total de quanto? Você vai somar isso aqui tudo. Isso aqui tudo vai dar 64. Então, a probabilidade de ter um indivíduo com 6 genes dominantes é 1 sobre 64. O total é 64. Aí, a probabilidade de ter um indivíduo só com, dos 6 genes, 5 dominantes. Aí, essa proporção aqui, essa probabilidade aqui, 6 sobre 64, que é o total. E a probabilidade de ter um indivíduo com 3 genes dominantes, dos 6. Aí eu vinha para cá. Aqui é 6, 5, 4, 3. A probabilidade seria 20 sobre o total, que é 64. Se fosse um gene dominante, aí eu vinha aqui. 6 sobre 64. E nenhum dominante, tudo recessivo, 1 sobre 64. Então, o triângulo de Pascal, ele faz nos ajudar. Galera, tá tudo rabiscado, tá? Vamos organizar essa zorra? Vamos lá. Aqui eu tenho, então, a representação do triângulo. 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Então, você vem aqui, 1, 4, 6, 4, 1, 2 pares, 3 pares, 4 pares. Geralmente são essas 3. Aliás, essa vermelha, gente, quase não vai aparecer em prova. Se aparecer, você vem para essa linha aqui do triângulo. E aqui, ó, é mais comum essas duas, tá? Enfim, tá aí o triângulo de Pascal. A gente utiliza ele como ferramenta matemática para o cruzamento de heterozigotos, geralmente que são mais de 2 pares. Porque quando são 2 pares, a gente meio que memorizou, que é 1 para 4, 6, 4, 1. Então, para mais de 3 pares que a gente não sabe qual vai ser a probabilidade, você não vai ficar decorando tudo, aí você usa o triângulo de Pascal, beleza? Minha galera, bora fazer agora uma questão para treinamento de herança aditiva, tá? Só lembrando a vocês que aqui o exemplo dessa questão foi a altura de planta, ó. A altura de uma certa espécie de planta é determinada por 2 pares de genes Azão e Bezão, e seus respectivos alelos Azinho e Bezinho. Os alelos Azão e Bezão apresentam um efeito aditivo e, quando presentes, cada alelo acrescenta à planta 0,15 metros. Verificou-se que plantas desta espécie variam de 1 a 1,60 m, tá? Cruzando plantas Azão, Azinho, Bezão, Bezão com Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, pode-se prever que entre os descendentes... Então, vamos ver o que dá desse cruzamento primeiro, né? Então, a gente vai cruzar aqui, ó. Azão, Azinho, Bezão, Bezão, com indivíduos duplo homozigotos recessivos. Aí, a melhor forma da gente cruzar quando tem 2 pares é a gente separar aqui. Então, eu vou cruzar o Azão, Azinho com o Azinho, Azinho. Desse cruzamento, eu vou ter metade de Azão, Azinho e metade de Azinho, Azinho. Aí, galera, eu vou agora cruzar o segundo par.
aí eu cruzo o segundo par, é a melhor forma, tá? Quando a gente fazer cruzamento de mais de um par, é separar os pares. E aí você sabe que desse cruzamento aqui, você vai formar 100% de indivíduos, 100% é 1, de indivíduos que são Bzão, Bzinho, heterozigotos. E aí os genótipos são, quando eu junto Azão, Azinho com Bzão, Bzinho, eu vou ter meio vezes 1, meio, metade de indivíduos Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, e meio vezes 1, meio, metade de indivíduos Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Aí agora você só tem que interpretar, tá? Esse indivíduo aqui, ele tem 2 genes dominantes. Então, o fenótipo dele vai depender da ação desses 2 genes dominantes. E esse indivíduo aqui, ele tem apenas um gene efetivo, um gene dominante. O fenótipo dele vai depender desse gene. O que a gente precisa saber é qual é o fator de contribuição de cada gene desse para a altura da planta. E eu sei disso analisando os extremos. Olha só, essa questão me ajudou porque ela já me disse o fator de contribuição. Às vezes a questão não dá o fator de contribuição e você vai fazer uma dedução a partir dos fenótipos extremos. Você divide a altura dos fenótipos extremos pelo número de genes dominantes e acha a proporção. Mas aqui ele já me disse que cada alelo acrescenta 0,15 metros à planta. Então, quem tem a altura mais baixa, que não tem gene dominante, vai ter 1 metro, que é o meu extremo inferior, 1 metro. 1 metro, se eu adicionar 0,15, vai ser 1,15. Então, eu vou ter aqui metade de indivíduos com 1,15 metros. E a outra metade de indivíduos com 1,30 metros, porque eles têm 2 genes dominantes. Então, eles vão acrescer 0,3 metros. Então, a minha resposta é 50% de 1,15 metros e 50% de 1,30 metros de altura. Letra D, de disenteria desenfreada. Galera, beleza, viu que não tem muita dificuldade não. Matamos, então, herança aditiva. Vamos agora para o último tipo de interação gênica, conhecida como epistasia. Vamos embora. Galera, a epistasia, ela também tem uma interação entre genes não alelos, mas é uma interação de inibição. O que a gente tinha visto como regra até agora no nosso estudo da genética? Que existia uma relação de inibição entre o dominante inibindo o recessivo, que eles são do mesmo par. A gente sempre viu isso daqui, né? O azão, ele inibe o fenótipo do azinho e os indivíduos heterozigotos, nos casos de dominância completa, vão ter sempre a característica do gene dominante. Então, o que era a regra para a gente na primeira lei de Mendel é justamente que, quando o indivíduo tem uma cópia do gene dominante de um recessivo, quem é que vai prevalecer na manifestação do fenótipo? O dominante. Então, eu poderia dizer que o dominante é aquele que inibe a expressão do seu alelo, tá? O azão inibe a expressão do azinho. Mas algo que é novo para a gente é a gene não alelo inibindo a expressão de outro gene, como a gente está vendo aqui, ó. Imagine um genótipo do indivíduo que é de 2 pares. Então, ele tem esse genótipo aqui, azão, azinho, bezão, bezinho. Só que, a depender do tipo de epistasia, o azinho pode inibir a expressão do par representado pela letra B, ou o azão pode inibir. Se quem inibir for o azinho, eu tenho uma epistasia recessiva. Se quem inibir for o azão, eu tenho uma epistasia dominante. Então, vamos com calma. Epistasia é um tipo de interação gênica onde eu tenho uma inibição de um par por um gene que não é alelo dele, tá? O gene epistático é o nome dado ao gene inibidor. Então, o gene azão ou o azinho, o que fosse inibir, ele seria o epistático. E o gene inibido, o bezão e o bezinho, eles são o hipostático.
Ao lado, eu tenho uma ilustração de um exemplo de epistasia dominante. Então, olha só, o gene Azão, naturalmente, ele domina o Azinho. Isso aqui a gente já tinha estudado, né? Fato, isso é fato. Se por acaso o gene epistático for dominante, a epistasia vai acontecer quando esse gene está em dose dupla ou em dose única, porque o gene dominante ele se expressa em dose única ou em dose dupla. Então imagine o Azão que, além de dominar o Azinho, ele vai inibir tanto o fenótipo do Bzinho quanto o fenótipo do Bzão. Aí, nesse caso, como quem está inibindo é o Azão, eu vou chamar essa epistasia de epistasia dominante. Agora, se fosse uma epistasia recessiva, o gene que iria inibir era o Azinho. E aí, para isso, o gene recessivo só se expressa em dose dupla. Então, o indivíduo tinha que ser Azinho para ter a inibição dos genes não alelos, ok? Beleza, vocês vão ver como é tranquilo. O primeiro exemplo que eu vou trabalhar com vocês é da epistasia dominante. Um exemplo da coloração das penas em galináceos. Ó, o gene Czão, ele está no primeiro par. Ele condiciona a pigmentação preta para a pena. Se a galinha ou galo tiver o gene Czão, vai ter pena preta. Se não tiver o Czão, então vamos lá, ó. Czão, pena preta. Se tiver só o Czinho, aí a pena vai ser marrom. Czão preta, Czinho marrom. Só que agora tem um segundo par. E o segundo par, ele vai ter o gene que vai permitir a coloração, ou permitir a ação do primeiro par, e um gene que vai impedir, que vai inibir, que é o epistático. Então, o segundo par é o gene representado pela letra I. E como é epistasia dominante, o gene epistático é o Izão. Então, galera, não me interessa qual é o genótipo do galináceo. Se ele tiver pelo menos uma cópia do Izão, ele já não vai ter cor de pena. E nos outros animais, quando não tem pigmentação, a gente fala que a pena é albina, tá? Esbranquiçada. Então, galera, não me interessa se ele é Czão ou Czinho, mas se ele tiver pelo menos um Izão, o Izão já vai inibir, já vai impedir a formação do pigmento. Então, ele é epistático. Então, quais seriam os genótipos para que os galináceos tivessem penas coloridas, pretas ou marrons? Aí, galera, ele não pode ter Izão, ele tem que ser Izinho. Se ele for Izinho e manifestar o Czão, a pena é preta. Se ele for Izinho e manifestar o Czinho, a pena é marrom. Então, aí, gente, são os genótipos possíveis num exemplo de epistasia dominante. Se eu cruzar dois duplo heterozigotos aqui, a proporção vai ser bem diferente de tudo que a gente viu, tá? E eu não quero que vocês decorem, não. Inclusive, eu vou pedir para vocês tentarem fazer esse cruzamento depois, para vocês verem o que acontece. Aí vocês vão fazendo as deduções, tá? Fica como tarefinha para vocês. Determinar a proporção fenotípica desse exemplo num cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos, duplo heterozigotos. Bom, só lembrando que esse galho e essa galinha de híbrida, elas têm penas albinas, né? Porque tem o Izão. Mas aí o que dá no cruzamento aí dos descendentes dela? Façam e aí vocês me mandam a resposta depois. Galera, agora eu vou de exemplo de epistasia recessiva. Na epistasia recessiva, eu tenho uma infinidade de exemplos, mas eu vou falar do principal, que é a herança dos grupos sanguíneos, lá do sistema ABO. Vocês estudaram, gente, em diferentes séries do ensino médio, que existem 3 alelos que condicionam as manifestações para o sistema ABO. O IA, que condiciona o aglutinogênio A, uma proteína especial da hemácia. O IB, que condiciona o aglutinogênio B. E o Izinho, que condiciona nada, na verdade. Ele não forma aglutinogênios. O indivíduo tem 0 de aglutinogênios. Mas, enfim, o que eu quero dizer a vocês é que existe uma epistasia para os grupos sanguíneos. E ela é conhecida quando o indivíduo é falso O. O falso O, ele tem a mutação de um gene que é epistático. O falso O, ele vai ter o gene Hzinho.
Então, se o indivíduo for Hzinho, que é uma epistasia recessiva, vai impedir a construção do aglutinogênio, e esse indivíduo, mesmo tendo o genótipo IA e B, ele não vai ser AB. Ou, na verdade, a gente vai chamar ele de falso O. Então, todo mundo que tem Hzinho também não vai formar aglutinogênio, só que ele não é O. Ele é falso O. Então, os indivíduos que são classificados como falso O, eles são todos com um fenótipo a partir de uma herança epistática. O gene Hzinho, em dose dupla, ele impede a formação dos aglutinogênios, mesmo você tendo o IA, mesmo você tendo o IB. Então vejam vocês que para você ter os fenótipos conhecidos para o sistema BO, você tem que ter pelo menos uma cópia do Hzão. Todo mundo aqui, a maioria das pessoas aqui do Brasil tem. Essa mutação ela aconteceu na Índia, lá na cidade de Bombaim. Mas enfim, para você ser o falso O, você tem que ter duas cópias do gene epistático recessivo, Hzinho. Aí não me interessa se é IA, IB, Izinho, você vai ser falso O, porque esse gene epistático vai inibir a expressão do IA e do IB. Beleza, galera? Tranquilidade? Matamos, então, a interação gênica, viu? Show de bola! Galera, bora finalizar, então, fazendo uma questão. Ó, em uma determinada raça de cão, há 3 possibilidades de cores do pelo: preta, amarela e marrom. O alelo Mzão, já vou colocar aqui, ó, responsável pela cor preta. Beleza. Seu alelo recessivo Mzinho, pela cor marrom. Já o alelo recessivo Ezinho, aí ele está falando que o Ezinho, tá? O recessivo Ezinho impede esse depósito, originando pelo amarelo. Então, se o indivíduo tiver a expressão do alelo Ezinho, o pelo do cão vai ser amarelo. Então, eu já consigo perceber que para o cão ter pelo preto ou marrom, ele tem que ter pelo menos a ação do Ezão, né? Então, o Ezão aqui, ele vai permitir a pigmentação. E o Ezinho, que não permite, que impede, ele é o tal do gene epistático que a gente estudou. Tranquilo. Aí vamos para o comando da questão. No cruzamento entre 2 cães dessa raça, um de pelo preto heterozigoto para os 2 pares, então vamos colocar aqui. O pelo preto é Mzão, Mzinho, aí falou que ele é heterozigoto para os 2 pares, Ezão, Ezinho. E outro marrom, para ser marrom tem que ser Mzinho, Mzinho, e tem que ter pelo menos um Ezão, porque senão ele vai ser amarelo, tá? Se ele for Ezinho, Ezinho. Só que ele é Ezão traço aqui, né? Só que aí, galera, olha só, a questão me disse que ele tinha uma mãe amarela. E a mãe de um filho, né? Se a mãe for amarela, a mãe só tem Ezinho, Ezinho. Então, a mãe vai ter que passar um Ezinho para ele. Então, dessa forma, eu deduzo que ele é heterozigoto. Isso aqui foi uma dedução, porque falou que ele tinha uma mãe amarela. Então, galera, uma vez que a gente determinou os genótipos, a gente vai fazer o cruzamento. Então, eu coloquei o genótipo dos pais aqui para a gente ter mais espaço. Então, inicialmente, vamos cruzar o primeiro par. É a melhor forma que a gente tem de resolver, de calcular essas probabilidades, a gente separar os pares. Vamos cruzar o primeiro par, que é Mzão, Mzinho, com Mzinho, Mzinho. Desse cruzamento aqui, galera, toda vez que você cruzar um heterozigoto com homozigoto, você tem metade de cada. Então, é 2/4 de Mzão, Mzinho e 2/4 de Mzinho, Mzinho, tá? Então, 2/4 de heterozigoto, 2/4 do homozigoto recessivo. Agora eu vou cruzar o segundo par. Vou mudar de cor da tinta aqui para não confundir. Vamos cruzar o segundo par e aí eu vou ter aqui ambos heterozigotos, né? Então, vai ser aquela proporção da primeira lei de Mendel, que vai ser Ezão, 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 Ezinho, Ezão, Ezinho e Ezinho, Ezinho. Essa proporção aqui, ela é de 1/4, 2/4 e 1/4. Agora a gente precisa
entender o significado do que é esse 1/4, esse 2/4, a gente entender isso daqui. Mas vamos lá. Agora a gente vai juntar, tá? Porque são cruzamentos que envolvem os dois pares. Então vamos juntar aqui, deixa eu voltar para a cor original. Ó, 2/4 de Mzão, Mzinho. Mzão é preto, com Ezão é que permite a cor. Então, permite o preto, 2/4 vezes 1/4, 2 sobre 16. Então, 2 sobre 16 pretos. Vou colocar aqui, ó, 2 sobre 16 pretos, ok? Toda vez que tiver um Ezão, é que ele vai permitir que tenha a pigmentação, que tenha a cor. 2/4 de preto vezes 2/4 de Ezão, Ezinho. Ezão, Ezinho permite a cor, permite o preto. 2/4 vezes 2/4, 4 sobre 16, pretos também. Aí agora eu cruzo de novo, ó. 2/4 pretos com 1/4 do epistático, Ezinho, Ezinho. A questão me disse que quando é o epistático, a pigmentação fica amarela. Então, 2/4 vezes 1/4 é 2 sobre 16 de amarelos. Agora a gente vai repetir com o segundo par. Deixa eu mudar aqui a cor para não confundir. 2/4 de marrom com 1/4 que permite o marrom, 2/4 vezes 1/4, 2 sobre 16 de marrons. 2/4 de marrons vezes 2/4 de permite o marrom, 4 sobre 16 de marrons. Estou psicografando, viu, galera? E 2/4 de marrons com 1/4 do epistático vai dar de novo 2 sobre 16 de amarelos. Aí agora a gente conta, tá? Vamos somar os pretos? Como o denominador de todo mundo é igual, eu posso cortar para a minha proporção. O denominador de todo mundo é igual. Então eu vou ter aqui 2 pretos com mais 4, serão 6 pretos. 6 pretos, aí eu tenho aqui 4 amarelos e tenho 6 marrons. Minha galera, então na verdade, ó, a gente encontrou na resposta, eu limpei aqui para poder escrever, 6 pretos para 6 marrons para 4 amarelos. Meu povo, você concorda comigo que 6 para 6 para 4, eu poderia simplificar aqui, ó, dividir todo mundo por 2? Se eu simplificar aqui, vai dar 3, corto 2, a proporção é a mesma. Então, se eu digo que eu tenho 6 pretos, para cada 6 pretos eu tenho 6 marrons e 4 amarelos, para cada 3 pretos, eu tenho 3 marrons e 2 amarelos. A proporção é a mesma. E aí você tinha que fazer essa simplificação para achar a resposta correta, que é a letra B de bola. Ok? Galera, uma questão aí de um nível intermediário de epistasia. E vocês estão agora, assim, quem entendeu tá de boa para poder fazer uma série de outras questões. Vou pedir para vocês tentarem fazer outras questões de interação gênica e procurarem o prof para poder tirar dúvida depois, tá certo? Rede social lá, Instagram, Ricardinho Bio, manda um direct, a gente tira as dúvidas ou muitas vezes no próprio espaço aí de contato que vocês têm comigo. Um abraço para vocês, qualquer dúvida, tamo junto. É isso aí.